Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. Infelizmente, relativamente ao último assunto que eu falei, que eu abordei no último vídeo, relativamente ao animal de estimação, as coisas não correram pelo melhor. Ou seja, a tal massa que foi detectada à cadela era um tumor, que apesar da ressonância magnética que lhe foi mandada fazer mais uma biópsia à massa para se tentar perceber o que era, após estas intervenções o estado de saúde dela deteriorou-se, começou a ter problemas respiratórios associados às convulsões e aos ataques epilétricos, no qual levou aos médicos lhe fazerem um raio-x à zona torácica, à zona dos pulmões, porque ela estava com uma respiração muito ofegante, o que não seria normal, e no qual detectaram que esse dito tumor já se estaria a alastrar, inclusive pelos pulmões, e que já não haveria nada a fazer, e no qual nos foi recomendado mesmo pelos próprios veterinários a pôr a cadela a dormir. Custou-nos muito, e sempre que falo nisto, falo com alguma emoção. E desde já quero agradecer a todos que enviaram mensagens de apoio e de conforto. O meu muito obrigado e o meu bem-aja a todos, ok? Posto isto, este não é o tópico do vídeo, inclusive eu andei a ponderar se durante uns tempos se faria alguma pausa aqui nos vídeos por toda esta situação, que entretanto acabou por ficar resolvida, não da forma que a gente quereria, mas acabou tanto para melhor da cadela e de certa forma para nós, para não alargar, vamos chamar, este sofrimento de parte a parte, ok? Posto isto, isto é como tudo, inclusive também tive a infelicidade de perder o meu pai em 2016, que me levou também aqui a fazer uma série de reflexões relativamente à nossa vida, não é? De vez em quando uma pessoa leva assim uns murros no estômago que nos fazem refletir em determinadas coisas, e eu, mais uma vez, refleti e pensei, de certa forma, no que é, não é aquilo que a gente anda a fazer aqui neste mundo, mas o porquê, se calhar, de muitas das vezes a gente adiar situações que a gente poderá fazer no imediato, ok? Porque há aqui certas coisas que a gente muitas das vezes espera pelo dia da manhã, ou depois espera pelo dia de depois, e andamos aqui sempre a adiar situações
que muito sinceramente me faz pensar se às vezes, pá, se a gente vai chegar amanhã ou se vai chegar ao depois. O que me levou aqui a tomar uma iniciativa, pá, que eu não sei se será refletido ou não, mas isto inclusive foi falado com a minha esposa. Pá, e como vocês sabem, eu já andaria com interesse de trocar a NC há algum tempo. Embora o mais sensato, lá está, seria trocar a moto, possivelmente só para o ano, não é? Acho que seria, pá, mas eu pus-me a pensar, pá, não vou estar, se calhar, à espera tanto tempo. Por isso, neste momento em que eu vou lançar o vídeo, se calhar nesta altura que vocês estarão a ver o vídeo, já eu terei posto a NC à venda, ok? Isto é só para dizer que se as coisas se proporcionarem, inclusive eu já ando em conversações com vários stands, porque como eu já disse aqui anteriormente, inclusive ao vendedor, por menos a um dos vendedores do stand, com quem me dou melhor, ou que tenho mais à vontade, se assim quiserem chamar, pá, sou um bocado cigano a nível de preço. Opá, tudo bem que a gente quer avançar para isto e, pá, não é que seja o sonho, mas é uma ambição ter uma motinha que me proporcione a mim e à esposa o maior conforto em viagens, outro tipo de comodidade, vamos lhe dizer assim, em passeios, por mais esforçada que a NC seja, pá, nunca vai conseguir alcançar, ok? Não estou a dizer com isto que a NC é uma moto má, nem de longe, nem de perto, nem de longe, é uma moto excelente. Pá, tanto é que eu ando com ela no dia a dia, mas a verdade é que para passeios mais longos e viagens mais longas, chega a certas alturas do passeio que se torna um bocadinho penoso continuar viagem, ok? Principalmente, pá, muito, pá, a mim custa-me, mas para o pendura penso que ainda mais. Inclusive, devido aqui à posição das pernas, ela queixa-se muito das pernas. Embora eu tenha melhorado o banco, pus aqui um banco de conforto na JN Seat Covers. Mas mesmo assim, ao final de uma horita, pá, não há nada que resolva o problema. Pá, 3/4 de hora, 1 hora é o limite por norma. Tem que arranjar uma pausa para a gente esticar as pernas, senão vamos aqui já em esforço, vou-lhe chamar assim. E então, pá, isto vai aqui nestas sequências todas destes acontecimentos tristes que se têm passado, pá, eu resolvi não vou adiar muito mais. Claro que vou fazer algo consciente, não é algo tipo fechar os olhos e mandar-me aí do precipício a ver o que é que acontece. Não, pá, tem que ser uma coisa também com pés, troncos e membros. E por esta altura já terei posto a minha NC à venda, ok? Estou em negociações aí com stands, para já não vou-vos dizer nem o stand, nem a moto. Muitos saberão quais são os meus gostos, mas para já ainda não vou abrir o jogo, porque ainda é cedo. Por acaso este sábado irei dar uma volta ou fazer um test drive da dita moto, eu e a minha esposa, porque eu fazer é uma coisa e a esposa comigo é outra, não é? Porque ela também tem que dar o parecer dela, a ver se sente bem, se não sente, como é óbvio. Por isso, pá, se houver aí
alguém interessado na aquisição desta moto, pá, eu vou deixar ficar aí um e-mail de contacto, caso vocês tenham interesse. A moto, eu posso vos dar aqui uma descrição, uma pequena descrição da moto. A moto é de 2019, embora já seja o modelo 2020. O que difere o modelo 19 para o modelo 2020, pá, é exclusivamente o esquema de pintura, ok? Ou seja, as anteriores a 2019 tinham uma pintura mate e esta, o modelo 2020, tem uma pintura brilho, ok? A minha é um preto brilho, não é preto mate. Pá, a nível de extras, tem aqui a ficha de tomada USB dupla, tem as crash bars com dois batentes da Givi, que eu na altura as barras da Givi, só os protetores de motor só vêm com umas borrachinhas, e eu coloquei, e eu mandei vir mais umas e coloquei, tem umas em baixo, outras em cima. Tem as proteções de mãos, que já é da praxe, da capa, ok? Tem o pack travel, que é as 3 malas, o descanso central e o encosto de conforto da Honda para o pendura, ok? O que é que tem mais? Tem o banco, como eu já vos disse, tem o banco o banco conforto da JN Seat Covers, onde mantive o revestimento do banco original e onde só alterei o revestimento com espuma de alto conforto, mais um gel, uma espuma, um gel de alto conforto que eu adicionei na altura. Para mim, pá, melhorou um bocadinho para o condutor. Para o pendura, terá melhorado mais, ok? Eu antigamente, para vocês terem uma ideia, com o banco de origem conseguia andar 30 a 45 minutos assim sem grande sofrimento. Neste momento melhorou em cerca de meia horita esse desconforto, passou mais ou menos para 1 hora, como eu disse há bocado. Penso que já terei dito: descanso central, as 3 malas, e será isso? Penso que não estará. Coloquei agora os pneus da Michelin, os Road 5, devem ter nem 500 km, devem ter os pneus. Nem 500 km devem ter os pneus, muito sinceramente. Quem acompanha o canal sabe muito bem, pá, quando é que eu meti os pneus. Meti os pneus há cerca de uma semana, salvo erro, 1 ou 2 semanas. Por isso, pá, se os pneus tiverem 100 km, deve de ser muito. Ainda quase nem deu para tirar a goma. Tenho a revisão feita. A revisão, se vocês forem ao histórico dos meus vídeos, também foi feita na Motobox dia 28 de dezembro. Ou seja, durante mais um ano não precisam de se preocupar com a revisão. E também já tem o IUC pago. O IUC é de 58 euros, ok? Por isso só terão que se preocupar com o IUC para este ano, mas para meados de outubro, novembro, que é a data da matrícula dela. Por isso, pá, quem estiver interessado, eu vou deixar aí um e-mail na descrição. Pá, isto tem que ser transferências e passar para o nome na hora. Não há cá esperas, nem esperadinhos, nem nada, ok? Porque isto é tudo, nem há grande possibilidade de test drives, ok, meus amigos? Porque o test drive hoje tem ali alguma garantia de alguma coisa na mão para vos deixar sair com a moto, então esqueçam. Ok, companheiros? Pá, depois isso aí a gente pode ir falando para vocês verem a moto, não há qualquer problema, mas pá, vocês têm o histórico todo da moto, se forem acompanhar os vídeos. A moto nunca caiu, tem tudo direitinho.
Por isso, quem estiver interessado, envie um e-mail, pode mandar uma mensagem. Aqueles que tiverem acesso ao grupo no Facebook também podem mandar mensagem pelo Facebook. Eu inclusive, não meti o anúncio em OLX, nem custos justos, nem stands virtuais, nem nada. Está no Marketplace do Facebook. Como eu digo, está lá anunciado os valores. Não estou com pressa. Se me aparecer o negócio ideal, eu irei desfazer-me da moto. Caso contrário, também irei aguardar a proposta da retoma dos stands, como é óbvio. Claro que nunca irá ser tão benéfica para mim como se eu fosse vender a particular, nem para vocês, porque para vocês também, se depois vocês forem buscá-la ao stand, certamente irão pagá-la muito mais cara. A moto acabou de ficar sem garantia da marca há coisa de um mês ou dois, mas a moto não tem nada que se lhe aponte, nem de pintura, nem de mecânica, nem de nada. É meter gasolina e bota para a frente, ok? E é assim, companheiros, espero que tenham gostado do vídeo, subscrevam aí o canal, façam like, partilhem, vamos no bom caminho, já temos 674 subscritores, mais cerca de 320 na página do Facebook. As coisas estão aí devagarinho, mas estão a ir, a meu ver, com alguma consistência. E sem grandes entusiasmos e acima de tudo sempre com os pezinhos assentos na terra. Ok, companheiros? Tchau, fiquem bem, ok?